Olhos. Fazer os trabalhos que nós temos aqui, pedindo ajuda para o nosso dia a dia, força para a nossa luta interior, que possamos nesse momento agora abrir os nossos ouvidos, a nossa mente, receber a mensagem que a Kátia vai trazer e a leitura que o Fábio também vai fazer nessa noite. Que possamos sair daqui fortalecidos hoje para enfrentar esse restinho de semana melhor, mais conectados à espiritualidade. Damos por aberto, então, os trabalhos de hoje dessa casa. Que assim seja. O perdão das ofensas. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que se era antes. Perdoai, portanto, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Pois se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se fordes rigorosos mesmo por uma pequena ofensa, como quereis que Deus esqueça que a cada dia tendes mais necessidade de perdão? Infeliz daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Será que em vos autoanalisando não fostes vós o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por uma simples bagatela e termina por uma ruptura, não provocastes a primeira desavença? Se uma palavra ofensiva não escapou de vós, se usaste de toda a moderação necessária, sem dúvida, vosso adversário errou em se mostrar tão melindroso, mas isso é uma razão a mais para ser indulgentes e de não fazer por merecer a censura que vos foi endereçada. Admitamos que fostes realmente ofendido numa certa situação. Quem garante que não envenenastes a situação por vinganças e que não transformastes em disputa séria o que poderia ter caído facilmente no esquecimento? Se depender de vós impedir as consequências e não fizerdes, sereis sem dúvida culpado. Admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer. Neste caso, quanto mais clementes fordes, mais será o vosso mérito. Mas há duas maneiras bem diferentes de se perdoar: o perdão dos lábios e o do coração. Muitas pessoas dizem a respeito de seus adversários, eu lhe perdoo, enquanto interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhes acontece, dizendo a si mesmos que eles bem o merecem. Quantos dizem, eu perdoo, e acrescentam, mas nunca me reconciliarei. Eu não quero vê-lo pelo resto de minha vida. Esse é o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão daquele que crê, lança um véu sobre o passado. É o único que vos será cobrado, pois Deus não se satisfaz com a aparência. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, não aceitando apenas palavras e simplesmente fingimentos. O esquecimento total e completo das ofensas é o próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não vos esqueçais de que o verdadeiro perdão se reconhece mais pelos atos do que pelas palavras. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem lá atrás? Então tá. Eu lembrei me passou uma coisa na minha cabeça agora, me deu vontade de rir quando a Paulina estava explicando que agora a gente vai colocar só os temas, né? Para ninguém dar preferência para palestrante nenhum. Aí me veio a seguinte ideia, assim. Bom, tem alguns que gostam de determinados palestrantes, então vão sentar bem lá atrás. Não tem nada a ver com vocês ali atrás, não, tá? Mas me veio assim, e aí se não for aquele que eu não gosto dele, eu vou ali, a porta está perto, né? Eu vou embora, né? Tomara que não seja assim, né? Bom, acho que quem conseguiu ver o PowerPoint que estava passando aqui hoje e conseguiu ler, depois vai ficar no final também, né? Enquanto vocês esperam para o passo, vocês podem ler. Eu acho que só o que está escrito aí nessas mensagens e a leitura de hoje, eu acho que a palestra praticamente está dada, né? Vamos dizer que se a gente seguisse cada mensagem dessa aqui, se a gente seguisse o que o Fábio leu hoje
do Evangelho, se a gente só fizesse isso, como a gente seria mais feliz, né? Mas vamos começar então com uma história chamada A Batatinha. Augusta era uma menina novinha e que chegou em casa da escola muito brava. E a mãe queria saber o que tinha acontecido. Ela tinha emprestado o CD preferido dela para a melhor amiga dela, que só para ela ia emprestar. E a menina, a amiga, perdeu o CD. Ela já tinha pedido desculpas para Augusta, mas Augusta não tinha se conformado. Ela não queria saber. Ela estava magoada com a amiga e não ia perdoar. E aí a mãe tentou conversar com Augusta porque ela não entendia por que uma amizade tão bonita, tão forte e de tanto tempo tinha chegado a este ponto, tinha se estragado por causa de alguma coisa tão pequenina, né? Era um CD? Era algo material? Mas quantas vezes nós fazemos isso também? Quantas brigas de família, quantas amizades, quantas encrencas no nosso serviço por causa de algo material, que a gente não vai levar junto quando desencarnar. E essa mãe estava ali tentando convencer a filha de que ela não devia dar tanta importância ao acontecido. Era alguém que estava ali tentando fazer ela ver a situação de uma nova maneira, uma nova visão. E quantos de nós que passamos, né? A gente passa a vida reclamando e não percebe que a providência divina coloca sempre alguém, alguma coisa, alguma situação perto da gente para que a gente mude a nossa visão e não veja mais aquela situação daquela maneira. Era isso que aquela mãe estava tentando fazer com a filha dela. Mostrar que ela não devia dar tanta importância àquele acontecido. E aí, às vezes, a gente vai se consultar com um amigo, uma amiga, quando o problema é com o parente. A gente vai se consultar com o parente quando o problema é com o cônjuge, quando é com o amigo, quando é com o trabalho. Claro, existem conselhos e conselhos. A gente também tem que aceitar conselhos de quem a gente conhece, ou a gente sabe da índole, da situação daquela pessoa. Porque existem coisas que a gente não pode dar conselho, a gente não tem como decidir por outra pessoa, a gente só pode aconselhar, que era o que a mãe estava fazendo com aquela filha. Ela não podia obrigar a menina a se reconciliar com a amiga, ela poderia ajudar. E aí, se eu vou pegar um conselho, porque eu tenho problemas com meu cônjuge, por exemplo, conforme o tipo da pessoa, ela vai me dizer que eu já devia ter me separado há muito tempo. Conforme o tipo da pessoa, ela vai dizer que Deus o livre separar, casou é pro resto da vida, tem que sofrer, tem que aguentar, é o seu karma, é o seu destino. No fundo, nós temos que pegar as informações que nós temos, usar o nosso bom senso e nós temos que tomar uma decisão. Elas são todas responsabilidades nossas. E aí, quando eu estava lendo essa história, eu lembrei de 10 anos atrás, quando eu comecei aqui na casa, e eu conhecia assim, mais o espiritismo, né? Eu já tinha frequentado outras casas, mas não tinha me aprofundado, não tinha estudado o espiritismo como aqui tem acontecido, né? Aí, eu achei maravilhoso tudo que eu estava aprendendo aqui. E eu queria que a minha família aceitasse isso de qualquer jeito. Eu acho que eles começaram até a fugir de mim. Eu ia visitar estava uma brechinha, eu falava tudo que eu sabia aqui, mas com aquela ênfase assim, tipo assim, é isso que tu tens que fazer, é isso que tu tens que seguir. E aí ia para outro parente, ia para outro. E sempre me chamaram de muito teimosa, né? E eu acho que hoje em dia eu sou obrigada a admitir que eu sou muito teimosa mesmo. Mas vamos usar essa teimosia então para alguma coisa boa, né? Vamos usar para mim. Para me forçar a eu me melhorar, a eu procurar,
o que é certo, o que é errado, a eu distinguir, né? Com o tempo eu fui aprendendo que eu não podia forçar ninguém a fazer nada. Aquela ânsia de ajudar. Tu vê a pessoa com o pé no último passo para um precipício. Você está vendo aquilo, porque você já deu uma amadurecida, você já deu uma melhorada. Mas aquela pessoa, ela não vai ver, por mais que você fale, porque no momento ela está cega. Ela não tem olhos para abrir e ver aquele abismo. Mas como que as pessoas não compreendem? A gente fala. Então vamos pensar em nós. A gente está começando a abrir os nossos olhos e ver a vida, ver as coisas, ver as nossas atitudes de uma maneira diferente. Mas a gente não se lembra da encarnação passada, da retrasada, da outra. Pode ser que nas encarnações que a gente teve passada, quantas pessoas, pai, mãe, cônjuges, estavam do nosso lado querendo que a gente abrisse os olhos e a gente não viu. Então a gente não pode forçar os outros a pensar como a gente, a querer ser como a gente, senão também todos iam ser da mesma religião, da mesma filosofia e pensar tudo do mesmo modo. E aí aquela mãe, então, fez uma proposta para a filha. Enquanto ela guardasse mágoa da amiga, né, perguntou se ela ia perdoar, não, de jeito nenhum. Então, enquanto você guardar mágoa da sua amiga, você vai fazer uma coisa. Você vai levar esta batatinha com você. Para onde você for, você tem que levar essa batatinha. A menina não entendeu nada, né? Mas tudo bem. Desde que eu não precise pedir desculpa para ninguém, que eu não precise perdoar ninguém, tá tudo certo. Ela feliz, passeou na casa toda com a batatinha, levou ela junto pro banho, pintou uma carinha na batatinha. Feliz da vida, né? O problema dela estava resolvido. E é assim que nós resolvemos, às vezes, os nossos problemas. A gente disfarça, a gente acha um outro para disfarçar aquele que a gente não resolveu, que a gente não quer resolver. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem que perdoar os outros, a gente tem que pedir perdão. E a gente inverte porque a gente não quer fazer isso. No dia seguinte, a menina levanta, pega a mochila para ir para a aula e a mãe pergunta de novo: você vai perdoar a sua amiga? Não. Então não esqueça da batatinha. Tudo bem, o que a batatinha tem a ver, né? Mas tudo bem, ela é levinha. Vou escondê-la dentro da mochila e ninguém vai ver nada. Levou a batatinha para a aula. Voltou com a batatinha para casa, dormiu com a batatinha, levantou com a batatinha de novo. Só que lá pelo 3º, 4º dia, os colegas começaram a olhar para ela e dizer: o que está acontecendo aí? Tem um cheiro ruim na tua mochila, né? E ela disfarçou e chegou em casa correndinha e disse: mãe, não dá mais? Eu não tenho mais como carregar essa batatinha aqui. Ela está fedendo? Pois é, minha filha. Mas você não perdoou a sua amiga, então você tem que ficar com a batatinha. Mãe, mas o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Aí a mãe explicou que a batatinha era a mágoa que ela estava guardando da amiga. E aí a mochila da menina tinha uma batatinha. Ela é pequena, ela é novinha, ela está começando. A nossa mochila tem quantas batatinhas dentro? A gente anda arcada, anda pesado, anda com dor nas costas, anda com problemas. Mas a gente não olha que a nossa mochila está cheia de batatinhas. E aí a mãe explicou para a menina que aquele cheiro ruim da batatinha era o que a mágoa estaria representando, né? Fazendo no organismo dela. A batatinha estava exalando cheiros ruins. A mágoa está exalando energia negativa dentro de nós. Energias que vão se transformar mais tarde em doenças cardíacas, doenças pulmonares, doenças gástricas, dores de cabeça, problemas direto com a garganta, né? Por que será? Eu vivo com dor de garganta, eu vivo com problema na garganta, eu vivo com amidalite, eu vivo com faringite.
quanta mágoa será que eu tenho dentro de mim? Quanta mágoa será que eu estou carregando ainda comigo? E aí, a gente deve ter um monte de batatinha já na nossa mochila. Já deve estar bem pesada. Mas pior do que isso, quantas delas já estão cheirando mal? Ou seja, trocando, quantas delas, quantas mágoas já nos trouxeram doenças, coisas que a gente tem hoje e que a consequência foi muito tempo atrás. Que a gente vem trazendo há muito tempo. Não, mas eu nunca tive dor de cabeça, agora de repente começou. Pode ter havido um gatilho. Foi o dia que a batatinha ficou podre. Ela aguenta um tempo. Um dia ela vai apodrecer. E um dia a doença vai aparecer. Se ela começa primeiro no perispírito, quando nós vamos começar a sentir dentro do nosso físico, imagina quanto rancor, quanto ódio, quanta mágoa a gente já guardou. O médico às vezes não vai achar nada, a medicina terrena não vai achar nada. A gente esconde de nós mesmos, inclusive as próprias doenças. Mas quando nós chegarmos do lado de lá, nosso perispírito vai estar naquela situação doente, com algumas causas ali, coisas, às vezes até com coisas que ainda na Terra eu não tinha chegado a sentir os sintomas. Toda batatinha que eu carrego vai ficar podre? Toda mágoa que eu carrego vai virar uma doença? Depende de cada um de nós. Na questão 661 do Livro dos Espíritos, vamos ver, eu trouxe ela aqui. Allan Kardec faz uma pergunta para a espiritualidade. Pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe nossas faltas? E aí o final dessa resposta é: aquele que pede o perdão das suas faltas não o obtém senão com mudança de conduta. Na primeira quarta-feira que nós começamos os trabalhos na casa, uma das perguntas que foi feita para o Zé Araújo, que estava fazendo perguntas e respostas, foi a questão de orar. Eu oro, mas de repente as coisas não mudam, eu oro, mas as coisas não acontecem, mas o que é que eu estou fazendo da minha vida? Existe uma parte do Evangelho que diz o seguinte, tem o seguinte título: ajuda-te e o céu te ajudará. Hoje eu estava conversando com uma pessoa no trabalho que estava bem depressiva, porque a gente tem um menor aprendiz que saiu correndo ontem do serviço porque a mãe tentou se matar. E como ela também é espírita, a gente estava vendo que se a gente conseguia trazer ela para um tratamento, ver o que a gente podia fazer, mas são evangélicos, não sei se a gente vai conseguir, ele não veio trabalhar hoje. E aí ela estava muito chateada também, porque não foi só isso. O sobrinho dela tinha tentado se matar também. E aí ela conversando com esse sobrinho, muitos problemas familiares, né? Nesse caso, o menino tem 16 anos, os pais brigam desde que ela estava grávida de 8 meses. Não se tomou uma atitude, a criança, né? O adolescente cresceu nesse ambiente. A mãe achou que, como ele nunca falou nada, ele também, para ele não se importava com isso. Aí agora ele começou a se abrir. Ele disse: não, todas as vezes eu me tranquei dentro do quarto e chorei muito. Então a gente tem que prestar atenção também no que está ao nosso redor. Às vezes o nosso ego é tão grande que a gente acha que a gente tem um problema. A gente não vê que a gente não tem problema. Muitos outros é que têm verdadeiros problemas. E aí ele falou exatamente isso. Eu rezo tanto, eu peço tanto, eu falo tanto, eu oro tanto, mas Deus não quer me ajudar. Aí eu disse para ela: o que tu pode conversar com ele é que ele tem que fazer a parte dele. Ele vive, lógico, é fácil, muitas vezes não é fácil, ele vive naquela sintonia daquilo tudo acontecendo. Precisa um esforço para sair daquela sintonia. Isso é a mudança de conduta que o Livro dos Espíritos nos traz na questão 661. Não adianta a gente pedir se a gente não faz a nossa parte. Não adianta a gente reclamar se a gente não faz a nossa parte.
Se a gente olhar para nós e mudar a nossa vida, nosso jeito de ser, aquilo que a gente está errando, tudo dentro do que é possível a gente fazer. Porque a gente se cobrar ao excesso também é orgulho. Não vai resolver. A nossa cobrança, na verdade, ela tem que ser diária, ela tem que ser para sempre, mas ela tem que ser dentro do nosso limite. E hoje a gente muda uma coisa, depois a gente muda outra. Tem coisas hoje que a gente nem acha, nem sabe, nem tem ideia que está errando, que aquilo não deve ser bem assim, mas daqui a um ano a gente vai saber. Hoje a gente muda o que a gente pode mudar. E a coisa mais fácil que existe para mudar é a gente começar a pedir perdão e perdoar. Não é difícil. Se a gente pisar no nosso orgulho, no nosso egoísmo, no nosso ego, a gente vai conseguir. Ah, mas eu não concordo, eu acho que é difícil. E eu concordo também com essa afirmação. Quanto menos a gente está preparado, mais vai ser difícil, mas a gente pode se preparar. Quando a gente começa a ouvir alguma coisa e pensar sobre perdão, a gente no começo, muitos de nós, acham assim: pois é, então eu tenho que começar a perdoar, mas olha só, aquela vez eu estava certo, na outra também estava certo, na outra estava certo também, aquela outra vez também estava certo, como é que eu vou pedir desculpas? Né? Não, eu estou certo, né? Aí a gente continua ouvindo palestra, a gente lê uns livros, alguém dá um conselho, a gente faz mais uma conversa, aquilo vai martelando na nossa cabeça, né? Como é que é? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Um dia a sementinha entra. E um dia a gente começa a regar ela e ela vai brotar. Daí um dia a gente acorda um pouquinho mais. Não é sempre que eu estou certa, assim, né? Não, algumas vezes, né? Então vamos começar a analisar. Infelizmente, no começo, a gente pende para o nosso lado, né? A gente está mais vezes certo do que errado. E aí a gente vai indo, vai amadurecendo, e um dia a gente chega à conclusão que a gente não acerta tanto assim. Que o negócio é pedir desculpas e perdoar, porque, gente, perdoar faz bem para nós. O perdão é para nós, não é para os outros. A pessoa que fez alguma coisa que você está chateado, que você está magoado, pode não ter feito por querer, pode não ter consciência do que fez, pode ter errado muito, mas pode ter mais merecimento do que eu, depois no final das contas, mesmo tendo feito aquilo. E vamos chegar à conclusão. Vai resolver o quê? Ah, mas me deixou magoada. Olha, a gente... É difícil dizer, mas a gente se magoou porque a gente deixa se magoar. O dia que a gente for forte o suficiente para não ligar para picuinhas, para essas coisas que a gente não vai levar nada, não vai trazer felicidade para nós, a gente não vai mais deixar se magoar. E aí a gente não vai se importar se a pessoa fez, não fez ou deixou de fazer. E com o passar do tempo, a gente descobre, então, que a gente erra muito, né? Se a gente for se analisar, a gente nem tem noção de quantas vezes a gente não foi legal com as outras pessoas também. Quantas vezes a gente magoou, por quê? A pessoa não tinha nada a ver com aquilo, mas a gente estava com raiva por outra coisa. Então a gente devia pedir perdão. Ou eu magoei até pelo meu jeito de ser. Eu sou muito estúpida no jeito de falar, muito mandona, né? E são coisas que a gente magoa as pessoas e às vezes não é nem por querer. Então, por que não pegar a prática de pedir perdão? Vamos ser sinceros. O que custa mesmo de verdade? Chico diz o seguinte: se as críticas dirigidas a nós não são verdadeiras, aceite-as. Se elas não são, ignore-as. Vamos tentar seguir.
esse ensinamento de Chico Xavier. Ninguém precisa ser santo, a gente vai se magoar ainda. Mas nós temos que lembrar que quem está levando a batatinha somos nós, e ela vai apodrecer, cedo ou tarde. Quantas batatinhas eu quero levar é uma escolha minha. Não importa se a outra pessoa, no final das contas, é a culpada. A prejudicada vai ser eu. Porque eu estou guardando a mágoa, eu estou guardando o rancor, eu estou guardando raiva. Sou eu que vou adoecer, sou eu que vou ser infeliz, sou eu que vou ficar uma encarnação inteira, de repente, levando aquilo comigo, me vitimizando. Quando eu estava preparando, foi outra coisa que eu pensei. Por que a gente se vitimiza tanto, né? Por que a gente gosta tanto de se achar a última bolachinha do pacote? Aquela bolachinha que está lá faz tempo já, não é mais nem a moda aquela bolachinha, não é mais a recheada, agora é cookies. Tô por fora já, e eu tô lá ainda me achando assim a melhor das criaturas, a maior das criaturas. Se a gente sempre lembrar que o maior prejudicado de não perdoar e não pedir perdão somos só nós, porque a outra pessoa pode estar continuando vivendo a vida dela numa boa. Ela tem realmente uma responsabilidade nisso aqui, deixa ela resolver com a consciência dela, com o anjo da guarda dela e com Deus. Vamos cuidar da nossa vida. Perdoar, na verdade, é aceitar as pessoas como elas são. E é difícil, porque não é só o nosso orgulho ainda que é muito alto, né? O nosso egoísmo ainda é muito grande. Então a gente acha, né, como eu falei lá do meu caso, né, queria que as pessoas, a família, proferisse o que eu estava proferindo, aceitasse o que eu estava aceitando e mudasse do jeito que eu achava, pelo menos que já estava mudando, né? Por que os outros, a gente força os outros a fazer o que eles não querem? A gente não lembra, mas eu vou voltar a repetir. Sempre que acontecer isso, vamos lembrar que há quantas encarnações a gente já deve ter alguém tentando também nos fazer ver o abismo. A gente só vai mudar, a gente só vai conseguir entender, a gente só vai abrir os nossos olhos quando a gente quiser, quando a gente estiver preparado, porque a gente começa a assimilar primeiro as coisas, a gente começa a se preparar, né? Se preparar para a mudança, né? Se preparar para pedir perdão, né? Meu, como é difícil, né? A minha irmã, mais ou menos na época que eu entrei para o Espiritismo, ela entrou para a igreja de crente. Como o resto da minha família é católica, lá em casa não se fala de religião, né? Não tem como. E depois de uns anos na igreja, a minha irmã, apesar de assim a gente teve diversos problemas em famílias, né? Independente do que a mãe fez para nós, ela foi lá e pediu perdão por tudo que ela tinha feito para a mãe. E aí eu fiquei assim, pensando, e eu tive certeza que eu não estava preparada para fazer isso. Eu poderia ir lá fazer? Podia. Eu já tinha aprendido tanta coisa aqui, podia pisar no meu orgulho, podia ir lá pedir? Podia. Mas eu não fui naquela época, anos atrás, por um único motivo. Eu tinha certeza que eu não estava sendo 100% sincera. Mas se a gente chegar nesse ponto, lógico, eu não quero desencarnar, não era essa a minha ideia, desencarnar com a desculpa de não, eu não estava preparada, então eu não pedi perdão. Não. A citação era ver o que ainda estava magoando. O que ainda estava mal resolvido. E aí sim, pedir perdão. E esse dia chegou. Agora, entre não pedir e pedir achando que você não está sendo 100% sincera, eu ainda acredito que pedir é o melhor remédio. Quem sabe quantas mudanças vão ter depois disso.
A gente já ouviu falar muito que o perdão faz bem a nós. Que a gente não deve guardar mágoa, que a gente deve perdoar os outros, que a gente deve pedir perdão. O Evangelho traz isso, o Livro dos Espíritos traz isso. Gandhi deixou uma mensagem sobre isso. Chico deixou várias mensagens. Divaldo deixou, Emmanuel deixou. A gente não precisa, na verdade, nem mais de ter onde buscar informações sobre isso. As filosofias, as religiões, as crenças, eu acho que nesse ponto são unânimes, né? Mas, pesquisando para essa palestra, eu descobri que a ciência também é unânime já, na questão que o perdão faz bem para a gente. E aí eu trouxe aqui para nós um psicólogo dos Estados Unidos, Fred Luskin, doutor em aconselhamento clínico e psicologia da saúde pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Primeiro, ele escreveu um livro chamado O Poder do Perdão. E ele conta da onde surgiu, onde foi o começo, onde começou isso tudo. Ele disse que foi muito magoado pelo grande e melhor amigo dele. Ele teve uma decepção muito grande. E ele disse que ele teve que trabalhar esse sentimento. Ele teve que trabalhar isso, resolver isso dentro dele mesmo. E quando ele conseguiu perdoar, quando ele sentiu que tinha passado por aquilo, que ele tinha resolvido aquela situação, ele pensou que isso também pode acontecer com as outras pessoas, né? Se eu conseguir, todos podem conseguir. Então ele tem lá, além desse livro, O Poder do Perdão, que ele escreveu, ele tem um estudo denominado Projeto Perdão. Eu vou ler uma partezinha da reportagem, e tem uma entrevista com ele também. O nome dessa reportagem é Recomeçar Perdoando. Porque se a gente não perdoar, a gente não tem um recomeço. A gente vive sempre naquela mesma situação. Então eu trouxe alguns itens só, é uma reportagem grande, né? A repórter depois faz entrevista com ele também, mas eu trouxe só alguns tópicos para a gente. Os estudos indicam, nesse caso é a ciência que está dizendo, tá? Os estudos indicam que ninguém esquece uma agressão sofrida. A gente poderia dizer que algumas realmente são bem mais difíceis de esquecer. Mas eu acho que se a gente faz a nossa parte, se a gente se esforça, a gente um dia vai esquecer, nem que seja na próxima encarnação. Então, os estudos indicam que ninguém esquece uma agressão sofrida. Entretanto, alguns não desperdiçam energias valiosas com fúrias e dor. E é isso que a gente faz. A gente perde muita energia na nossa vida, tendo raiva das pessoas, tendo mágoas, tendo rancores, guardando isso para nós. E esclarece ainda que o perdão é para nós, não para quem nos ofendeu, pois nos permite relaxar e nos libertar da carga pesada do ressentimento. Na pesquisa que ele fez também, ele chegou à seguinte conclusão. O estudo mostrou que o perdão pode promover uma melhora na saúde física, pois o grupo de pessoas, né, que ele fez o experimento dele lá, a pesquisa dele, apresentou uma diminuição significante em sintomas como dores no peito, na coluna, náuseas, dores de cabeça, insônia e perda de apetite. O que muito tem se falado desde, pelo menos, Jesus, desde antes de Jesus, não sei. Desde quanto tempo se fala em perdão? A ciência está comprovando no nosso físico agora. Tem um outro estudo, cuja reportagem é A Cura pelo Perdão, de uma professora psicóloga e o colega dela, né? Em Michigan, também nos Estados Unidos. Eles fizeram uma experiência com 71 voluntários. Nessa experiência, foi pedido a esses voluntários que eles se lembrassem de alguma ferida antiga. Algo que tivesse feito eles sofrerem, né? Nesse instante, foi registrado o aumento da pressão sanguínea, dos batimentos cardíacos e da tensão muscular. Reações idênticas às que ocorrem quando as pessoas sentem raiva.
Ou seja, aquele fato que nos magoou, cada vez que a gente lembra, a gente entra num processo raivoso de novo. Só que a gente não para pensar quanto mal a gente está fazendo no nosso organismo. E veja só, se dia sim, dia não, eu fico com raiva de uma coisa, aos meus 20 e poucos, 30 e poucos anos, quantas coisas eu já vou ter acabado no meu organismo? E quando foi pedido que eles se imaginassem entendendo aquela situação e perdoando as pessoas que lhe haviam feito mal, eles se mostraram mais calmos e com pressão e batimentos menores. Então, assim, tanto que a gente já ouviu falar, que a gente já leu, né? A ciência está aí dizendo a mesma coisa, comprovando no nosso organismo. Eles estão vendo aquela batatinha apodrecer, que a gente se acostuma com o cheiro dela podre e nem se repara mais quantas tem, né? Apodrecendo junto com a gente. E esse doutor aqui, da primeira reportagem aqui, do Fred Luskin, ele trouxe algumas coisas bem interessantes. Eu trouxe só algumas frases para a gente. Perdoar é a arte de fazer as pazes quando algo não acontece como queríamos que acontecesse. Muito verdadeiro isso, né? Porque a maior parte das nossas mágoas foi porque aquilo não saiu como eu queria. A pessoa não falou do jeito que eu achei que ela deveria falar. Que ele diz também, o acúmulo de mágoas pode causar problemas físicos e psicológicos. O perdão reduz a agitação que leva a problemas físicos. Perdoar reduz o estresse que vem de pensar em algo doloroso, mas que não pode ser mudado. Vamos usar aquela frase de Chico Xavier novamente. Ninguém pode voltar atrás e mudar o que aconteceu, mas todos podem começar hoje e fazer um novo recomeço. E o perdão, o processo do perdão, é um novo recomeço. O doutor também diz que o perdão é uma cura. A diminuição da ira e da mágoa vem de se vivenciar o perdão. Vamos nos acostumar a pedir perdão independente se eu estou certo ou se eu estou errado. A gente não tem tantos condicionamentos. Vamos nos condicionar a pedir perdão. Não importa, vamos parar de analisar, perder tempo analisando quem tinha razão ou deixou de ter. Até porque nós podemos, quando chegar do lado de lá, ter uma surpresa muito grande, né? O perdão é a experiência interior de se recuperar a paz e o bem-estar. E ela fez uma pergunta também bem interessante. Se a pessoa perdoar, ela pode ficar com a sensação de que a pessoa perdoada estava com a razão? Ou com a sensação de que um direito seu foi atingido? Como afastar ou ultrapassar essa ideia? Porque a gente tem muito disso também. A gente quer perdoar, mas lá no fundo a gente continua dizendo para nós mesmos, não, mas era ele que estava errado. E eu estou magoado. Então a resposta dele. Às vezes a pessoa realmente foi prejudicada. O perdão não vai eliminar esse fato. Até como disse Chico, passou, passado, não tem mais como mudar. O perdão apenas o torna menos importante. O perdão implica que se pode ficar em paz, mesmo tendo sofrido um mal. Não podemos escapar de todos os males. Esta é a vida aqui na Terra. Nós vamos tropeçar muito, as pessoas vão tropeçar muito, nós vamos fazer mal para os outros vão fazer muito mal para nós ainda. Como é que a gente vai amadurecer para aprender a viver com isso, a conviver com isso? Não podemos escapar de todos os males. Não podemos escapar de todos os males, faz a pessoa continuar intranquila, porque o problema ainda persiste. O perdão reconhece o mal, mas permite que o prejudicado leve a vida em frente. Vamos tirar esse monte de batatinha da nossa mochila, vai ficar mais leve, a gente vai continuar, poder caminhar melhor. O perdão pode conviver com a justiça e não impede que se faça as coisas justas ou adequadas. Não é porque o outro errou que eu também preciso errar.
Então eu gostaria que essa fosse a mensagem nossa de hoje, para todos nós, serve para mim, serve para todos os trabalhadores, principalmente para nós, né? Se a gente também aqui não fizer um esforço para se modificar, não tem porquê a gente também estar aqui falando, né? Vamos pensar um pouquinho. Vamos cuidar um pouquinho mais de nós. Vamos parar de querer que os outros sejam como a gente queira que eles sejam. Às vezes a gente até prejudica porque a pessoa não está preparada para aquilo. Uma das frases que está passando aqui no telão diz o seguinte: o que é mais importante, perdoar ou pedir perdão? Quem pede perdão mostra que ainda crê no amor. Quem perdoa mostra que existe amor para quem crê. Mas não importa saber qual das duas coisas é a mais importante. É sempre importante saber que perdoar é o modo mais sublime de crescer, como ser humano, como espírito. E pedir perdão é o modo mais sublime de se levantar. Às vezes a gente cai tantas vezes e a gente não sabe por quê. Vamos pedir mais perdão, sem questionar quem tem a razão. Muito obrigada. Muito obrigada. Que a gente possa ter a coragem, né, de pedir perdão e de perdoar. E entre estar certo e ser feliz, que a gente possa escolher ser feliz, né? Então agora vamos todos ficar em silêncio para o passe e para ouvir a oração final que a Kátia vai fazer. Pai amado, que possamos hoje abrir nossa mente, nosso coração, rever o nosso passado que não podemos mudar, mas que podemos amenizar, esquecer, perdoar, pedir perdão e praticar o perdão. Temos tantas ajudas muitas vezes e não sabemos aproveitar, ainda achando que somos nós, que estamos sempre certos, que temos a razão, que somos a vítima, que somos os magoados. Quando muitas vezes nós magoamos, às vezes sem querer, às vezes por querer, mas que possamos então dar mais um passo nessa caminhada e rever nossas atitudes e levar verdadeiramente conosco hoje o propósito de praticar mais o perdão e recomeçar a nossa vida de uma maneira mais tranquila, mais feliz, mais saudável, fazendo o que podemos fazer por nós. E o que não podemos fazer pelos outros, podemos orar por eles e desejar o seu bem. Obrigada a toda a espiritualidade, boa e amiga desta casa, que sempre tem nos acompanhado, nos intuído, nos ajudado, a todos que aqui nessa casa sempre vêm e que possamos levar as energias positivas aqui então que hoje foram depositadas sobre cada um de nós. Que assim seja.